Declaro abertos os trabalhos da 8ª audiência pública das Comissões de Defesa dos Direitos Humanos e Cidadania da Alerj, com o tema O impacto do Exure na saúde das mulheres. A presente audiência foi deliberada na 7ª reunião extraordinária dessa comissão e teve seu edital de convocação publicado no Diário Oficial do Poder Legislativo em 11 de dezembro de 2019. Bom dia a todas e todos. Obrigada pela presença. É fundamental que nós trazemos hoje um debate que é extremamente delicado, mas que a gente não poderia deixar de fazer. Essa é a última audiência pública da Comissão de Direitos Humanos e trazer esse debate para casa pelo tema urgente e pelo fato das mulheres hoje que estão com esse dispositivo no seu corpo estarem com diversos danos. A gente não queria deixar de fazer essa audiência pública, inclusive porque agora a gente entra em recesso e as casas legislativas só retornam depois das férias. Então, seria importante que a gente, ainda no finalzinho desse ano, sabendo de toda a dificuldade, inclusive para a mobilização do Ministério Público, Defensoria Pública, nós garantimos aqui essa audiência pública. E lembrar também que é uma audiência que vem permeada a crise na saúde do município do Rio de Janeiro. Então, tem aí elementos muito concretos do quanto que temos dificuldade até para falar de saúde, quando a gente foca na saúde da mulher, o quanto que temos aí muitas vulnerabilidades. Então, é importante trazer o esclarecimento que o Exure é um dispositivo anticoncepcional permanente, utilizado como alternativa às cirurgias de laqueadura, fabricado pela Bayer e incorporado pelo Sistema Único de Saúde em 2019. A promessa de que 2 molinhas de 4 centímetros, feitas de aço inoxidável, posicionadas uma de cada lado das trompas, na passagem que liga as trompas ao útero, impediriam o caminho do óvulo até o colo do útero, evitando, assim, a gravidez. Tudo sem dor e sem complicação, mas isso era a promessa que não se concretizou, na verdade, para milhares de mulheres em todo o Brasil, porque a gente recebeu, na semana passada, um grupo de mulheres. Hoje vejo que aqui está parte dessas mulheres que vieram à Comissão de Direitos Humanos pedindo socorro, eu acho que a palavra mais adequada é essa, socorro diante de uma situação completa. Muitas dessas mulheres estão se sentindo, inclusive, mutiladas. Então, esse é o tamanho da urgência para que a gente pudesse fazer essa audiência. Então, sintomas relatados como dor crônica, inchaço na barriga, mudança de fluxo menstrual, migração do dispositivo para outras partes do corpo, reação de sensibilidade ao níquel, que é a substância constante no dispositivos, dores fortes durante o ato sexual e até mesmo gestações não planejadas. E aqui devemos chamar a atenção para o fato de que, inicialmente, os sintomas não eram identificados como consequência do Exure, o que retardou e segue retardando, muitas vezes, esse diagnóstico, assim como o tratamento adequado. Muitas mulheres relatam que quase acreditaram que os sintomas eram fruto da sua imaginação, pois os médicos tiveram, inclusive, a dificuldade de identificar a real causa dessas dores que essas mulheres estavam relatando. Após receber esses relatos e os efeitos nocivos do Exure, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária decidiu suspender a importação e a distribuição do dispositivo no Brasil, além de recolher as unidades que não foram implantadas. Em consonância com a Anvisa, o Ministério da Saúde emitiu uma nota técnica aos estados onde o Exure havia sido adotado, entre eles o Rio de Janeiro, comunicando que as usuárias deste produto devem ser contatadas, assim dizia a nota, informadas sobre o risco
e sobre a necessidade de ressecção do sistema Exure através de cirurgia, que deverá ser agendada de forma ágil na rede SUS. No Rio de Janeiro, o Hospital Marisca Ribeiro adotou o procedimento em novembro de 2014 e, segundo informações da imprensa, já realizou mais de 3.700 implantes. A Comissão de Direitos Humanos já oficiou a Prefeitura do Rio de Janeiro e a Secretaria Municipal de Saúde e a própria Anvisa sobre os implantes realizados e, principalmente, questionando quantas mulheres já buscaram o SUS para retirar o implante do Exure. Então, daremos seguimento à nossa audiência pública, ouvindo o relato dessas mulheres que seguem aí afetadas pela implantação do Exure, e também numa tentativa de ouvir tanto das senhoras que estão aqui presentes, representando a maternidade, representando a Secretaria Municipal de Saúde e a Secretaria Estadual de Saúde, quais os procedimentos adotados nesse sentido, e também esclarecendo a essas mulheres hoje que estão se sentindo em diferentes quadros, seja quadros depressivos até, né, nós conseguimos pegar esses relatos, mas também casos em que essas cirurgias foram extremamente devastadoras, por exemplo, no caso da cesárea para a retirada do Exure. Então, como a gente faz comumente aqui nas audiências públicas tocadas, a gente ouve primeiro a sociedade civil e depois a gente ouve os órgãos competentes. Então, quero agradecer a presença de cada uma de vocês, mulheres hoje que têm ou que já conseguiram aí extrair o Exure, mas agradecer a disponibilidade de vocês de terem vindo a essa casa, que é uma casa de fiscalização do Poder Executivo, seja ele estadual, que é o nosso âmbito, mas municipal também, quando a gente está falando de saúde da mulher, a gente sabe que isso é um problema de todos nós que temos responsabilidade com as questões relacionadas ao Rio de Janeiro. Então, quero agradecer a presença das pessoas que estão aqui representando a maternidade, a Defensoria Pública, a Secretaria Estadual e a Secretaria Municipal de Saúde. Então, nesse sentido, eu convido a senhora Rosa Carolina Germano dos Santos a fazer uso da palavra por 7 minutos, para que a gente possa ter aí o seu relato, Rosa, sobre o que, de fato, tem ocorrido com você, com o seu corpo, e quais são as demandas apresentadas, tá bom? Muito obrigada pela sua presença. Bom dia. Todos estão me ouvindo? Meu nome é Rosa. Eu estou aqui representando, no caso, o grupo de mulheres que conseguiu a retirada, porque todas as mulheres que estão aqui, eu sou a única que consegui a retirada depois de bastante relutância. Os índices que nós temos é que a maioria das mulheres que tem esse problema não associam que os sintomas que elas sentem é recorrente ao uso de dispositivo. Eu falo isso com propriedade porque eu passei por isso também. Quando eu fui chamada, vou fazer um breve resumo de como foi, eu fui chamada para fazer uma laqueadura, depois de ter feito um planejamento familiar, e me foi apresentado esse método inovador, assim como a todas as mulheres. Como eu sou parturiente normal, para mim foi a melhor opção, porque eu não teria que passar por uma cirurgia, visto que meu filho era pequeno. Teve uma relutância, porque eu sou mãe de um único filho, e eu já sabia que era irreversível, já fui sabendo que era, só que por ser menos invasivo, para mim foi o melhor método. Era um método apresentado indolor, a recuperação rápida, e não precisava de licença, de repouso, de nada disso. Então, em setembro de 2015, eu fui até o hospital, fiz o exame beta-HCG, não foi constatada a gravidez, tomei 2 comprimidos, que seriam um de diazepam e um ibuprofeno. No dia que eu fiz, em 10 de setembro de 2015, tinha eu e mais 16 mulheres. O método já não se mostrou indolor no ambulatório, porque é feito via vaginal, por vídeo, e a gente só saberia se poderia fazer ou não na hora.
quem tivesse algum problema nas trompas obstruídas, alguma coisa assim, ou alguma inflamação, não faria. Eu consegui fazer, mas como no dia tinha 2 médicos e alguns residentes, o residente que tentou fazer não conseguiu, e a médica que hoje foi afastada do Marisca, que era a doutora Águida, ela que fez o método em mim. Eu senti algumas dores quando eu fui em casa, uma cólica, uma coisa normal, e depois de 3 meses eu fui fazer a confirmação se o método tinha realmente sido realizado com sucesso. Durante esses 3 meses, tivemos unicamente 2 observações. Quem tinha alergia a qualquer tipo de bijuteria não poderia usar, mas não foi feito nenhum teste alérgico para saber, porque às vezes as pessoas não sabem. Eu já acho que errado daí, na época eu aceitei, mas depois eu fiquei pensando como é que eu saberia que eu tinha alergia a algum tipo de metal. Eu acho que teria que ter esse teste alérgico, não teve. E foi dito também que durante os 3 primeiros meses a gente tinha que acompanhar juntamente com um anticoncepcional. Depois dos 3 meses, fizemos a outra, fomos liberadas. Não tivemos acompanhamento nesse meio tempo, não tivemos uma revisão periódica para saber se estava tudo bem. Procurei algumas informações na época, não achei. E depois, quando foram aparecendo os sintomas, eu pedi uma consulta e o médico disse que seria um tempo de adaptação do meu organismo pela laqueadura. Foi se passando o tempo, eu comecei a fazer buscas e, para minha surpresa, quando eu busquei, eu achei inúmeros grupos no Facebook de vários lugares, não só daqui do Brasil, mas do mundo, de vítimas do Essuri. Essuri Problems, que foi o originário, e que, inclusive, a criadora tem um depoimento no Netflix, acompanham a vida dela, a rotina, e desde 2012 que ela luta em busca de orientar outras pessoas, outras mulheres, a não passar pelo procedimento. Quando veio para o Brasil, lá fora já tinha sido suspenso. Então, eu acho assim, quem comprou o medicamento deveria pesquisar. Nós, como usuárias, a maioria com baixo grau de escolaridade, não tem esse acesso, mas quem comprou teria que pesquisar o máximo que podia. Para minha surpresa, eu falei, gente, tudo que eu sinto, dores de cabeça, dores pélvicas, queda de cabelo, tudo que eu sentia estava descrito lá como um dos sintomas do Essuri. No caso, como se fossem as contraindicações, o que poderia causar. Me vi perdida, descobri que tinha uma página aqui no Brasil e que algumas mulheres que fizeram na maternidade, no Hospital das Clínicas e Interlagos, já haviam retirado. A cirurgia delas lá é por vídeo, elas tiram o útero e as trompas, porque só tem como você retirar você passando por uma cirurgia. E aqui no Marisca é via cesariana. Então, a minha dúvida, será que vale a pena eu passar por isso tudo, por uma cirurgia, sem necessidade? Só que o meu sintoma, eu não tinha como viver uma vida normal, assim como hoje eu não vivo, vou fazer 3 meses da retirada, mas ainda tem alguns sintomas devido à contaminação do níquel. E, para nossa surpresa, o lote que a gente colocou ainda estava adulterado as quantidades, que inclusive está no comunicado da Anvisa, que as substâncias estavam muito além do que poderia ser considerado tolerável para não haver uma alergia. Então, o nosso lote foi classificado como risco máximo, que foi a primeira suspensão em 2017. E a gente não tem apoio, a gente vai até o médico diz que é psicológico. A maioria dos médicos fora do Marisca nem sequer ouviu falar. Até quem trabalha com saúde, a gente já teve uma reunião com a Secretaria Municipal de Saúde e informamos isso. Eu não sou médica, não sou da área, mas se eu fosse, eu teria que estar me inteirando de tudo, principalmente um médico ginecologista obstetra. Aí você fala, eu tenho o Essuri. O quê? O que é isso? Aí você tem que explicar para o médico, aí o médico diz que não pode, que não é possível, e aí vão surgindo boatos. E eu acho assim, nós queremos uma resposta. Somos contribuintes, somos mulheres que fomos usadas como cobaia, porque a maioria tem um mínimo grau de instrução. E a gente procura a Comissão dos Direitos Humanos para obter essa resposta. A nossa vida foi destruída por causa da ganância de alguém.
alguém tem que responder por isso. Porque tivemos inúmeros relatos. Mulheres que têm órgãos perfurados, mulheres que tiveram casamentos acabados, gravidez indesejadas, abortos. E ninguém se pronuncia. A gente, no ato desesperado, entramos em contato com reportagens, parlamentares. A única pessoa, os únicos que nos ouviram, foi uma repórter da Globo News. Eu queria muito agradecer ela por isso, a Lilian. Uma pessoa super empática, uma mulher super empática. E a Comissão dos Direitos Humanos. Porque eu falei assim, gente, nós estamos largadas à sorte. Tem mulheres aqui que não sabem como vai ser o dia de amanhã. Hoje estão aqui e daqui a pouco estão sangrando, passam mal, procuram o hospital, não tem o atendimento devido, tem descaso, chega lá ao hospital e inventa que o aparelho está quebrado e o aparelho não está quebrado, não estão fazendo ultra, simplesmente pelo fato de não estarem recebendo. Me compadeço dos profissionais da saúde. Mas o problema entre o profissional da saúde e a Secretaria da Saúde não pode atrapalhar o contribuinte, porque, nesse momento, eles não estão recebendo, mas nós não deixamos de pagar os nossos impostos. Aí a gente chega, o hospital fecha a porta, o hospital não atende. Eu estive no hospital dia 4 com um pedido de ultra, eu estava lá dentro, e me foi dito que não fariam um pedido de ultra porque a médica não está batendo. Tudo bem, mas e aí? Eu estou desempregada, eu não tenho condições de pagar exames caros. Teve uma amiga aqui que teve que pagar uma ressonância. Quer dizer, uma ressonância é R$1.000. O SUS não cobre ressonância, densitometria, nenhum tipo de exame mais complexo. E como é que faz? A gente não está falando de mulheres com poder aquisitivo bom. Estamos falando de mulheres que, às vezes, a única renda é o Bolsa Família. Como se trata? Quem cuida da gente? Psicólogo nos foi prometido, não tem. Qualquer necessidade básica, um medicamento hoje, o SUS não consegue nos apoiar. Como que vai ter dermatologista? Porque tem mulheres com problema de pele, por causa do excesso do níquel. Tem mulheres que precisam passar por um dentista, estão ficando com cáries por causa do excesso de níquel. A gente tinha que fazer um exame, que é para ver a dosagem de níquel no sangue, periodicamente. Nunca fizemos. Quer dizer, eu sei porque eu busco a informação. Eu me correspondo com mulheres representantes de outros grupos, de outros países, e a gente sabe que lá fora a medicina é de uma forma e aqui não. Quer dizer, eu passei por uma cirurgia, parei minha vida, perdi o meu emprego devido a constantes idas ao médico o dia todo. Hoje o médico não veio, aí você pega a declaração de comparecimento. Ninguém quer contratar ninguém doente. Mas eu era perfeita. Eu coloquei uma criança de 4 quilos para fora, parto normal. Não tive nada, eu tenho todos os meus exames. A minha vida sexual é acompanhada desde os meus 15 anos. Eu nunca tive nenhum tipo de inflamação. Agora apareceram um monte de inflamações recorrentes, bactérias que eu nunca nem tinha ouvido falar. Tem mulheres que têm mau odor, tem mulheres que têm inúmeros corrimentos, desenvolveram para doenças venéreas por conta disso. O marido não entende que você está com problema, que você está com dor de cabeça, que você está com dor nas articulações, que você está com dor nas relações sexuais. Você era uma mulher ativa, você saía com seus filhos, brincava, varria uma casa, quem trabalhava fora fazia, e hoje em dia não se consegue fazer. Tem dia que a gente não consegue levantar da cama. Só que não tem ninguém que faça pela gente. A gente não está falando de mulheres que têm uma babá, a gente está falando de mulheres que têm vários filhos pequenos. Como que você não vai dar atenção para uma criança? Eu operei, meu filho tem 5 anos, ele queria colo. Eu não posso pegar você no colo porque mamãe operou. Você está doente, mamãe? Estou doente porque quem deveria cuidar da nossa saúde nos fez ficar assim. O Estado é responsável pela gente. Mas é o Estado que fez com que a gente ficasse do jeito que a gente está hoje. Se a Fernanda, que teve um tumor e não pode tomar um anticoncepcional, precisa operar, a culpa é do Estado. Porque ela teve que retirar uma coisa que poderia ser uma solução.
E sabe sabe o que a Secretaria da Saúde falou para a gente? Que uma cirurgia ginecológica envolve muitos custos. Ou seja, nós pobres, baixa renda, não temos que ter direito a coisas básicas, a cirurgias para não ser gasto de cofres públicos que são arrecadados do nosso imposto. Porque a gente não trabalha, mas a gente paga imposto, a gente vai no mercado, tudo que a gente compra tem um imposto embutido. Então, foi o que eu falei, não é porque não trabalha, é dona de casa, que não é contribuinte. Somos todos. O mínimo que a gente tem que fazer é ter esse imposto revertido ao nosso direito. Educação, saúde, um apoio psicológico, alguma coisa. E não tem. Acompanhamento, né? Tanto durante... Quer dizer, temos Eu ainda uma não aqui, retirei. Como depois, uma no vítima caso dela. que foi acompanhada, a Marina. Ela está com Essuri dentro do útero, perfurando. Agora está com uma mancha no útero. Foi pedido uma ressonância, ela fez por conta própria. A única coisa que a gente faz é se ajudar. Eu falei, Marina, se você for atrás da Guia Rosa, você consegue fazer o exame com um desconto. Mas para a gente, R$500, R$600 é muito dinheiro. É uma compra do mês. É uma matrícula de um colégio que a gente tem que pagar agora. Aí ela foi encaminhada para fazer uma biópsia, está preocupada porque ela não sabe o que ela tem. Temos a Joyce, que também tem o dispositivo no útero. E ninguém responde. Você vai no médico, é tratado com descaso. Ah, toma um anticoncepcional. Se eu operei, eu não quero tomar anticoncepcional. É muito cômodo o médico falar isso. Ele pode ter experiência, mas ele é homem. Então, nem empatia pela gente ele procura ter. E há casos Isso é como o muito meu que triste. eu não posso fazer uso de hormônio. Eu retirei um tumor no cérebro. Sou acompanhada no Hospital Estadual do Cérebro. Então, Fernando, vamos fazer o seguinte, vamos deixar a Rosa concluir para a gente te ouvir completamente. Pode ser assim? Obrigada. Aí foi o que eu falei. Nós somos um grupo. Não é possível que a gente não vai conseguir fazer um barulho. Só um protesto, vai aparecer uma notinha e acabou. Fomos até o Ministério Público por orientação da deputada. Ela passou os contatos também para a Defensoria Pública, para a gente poder ser assistido lá. Porque eu acho assim, essas mulheres estão reclamando de quê? Estamos reclamando das coisas que a gente sente. Eu acho que alguém, a BAE, a gente já tentou, enviamos todas as mensagens para a BAE e a resposta automática é a mesma. A gente não tem um termo de garantia, a gente não tem uma posologia do remédio, do dispositivo, a gente não tem nada. Nunca nos dado. Se foi entregue no hospital, para o hospital repassar para a gente nunca recebeu. A única orientação era essa. Não pode ter alergia à bijuteria e nem é todo mundo que vai poder fazer. Somente. E largaram a gente a Deus dará. Eu demorei 4 anos para conseguir fazer a retirada, mas foram 2 anos de luta. Aí você vai no hospital hoje, os seus exames são marcados para abril do ano que vem. Um exame de sangue, aí em maio você faz um eletro, em junho você faz um raio-x. Aí quando chega a data de operar, seus exames já estão vencidos. Aí começa a fazer tudo de novo, eles estão sempre protelando para que a gente desista, para que a gente seja vencida pelo cansaço. Então é muito triste. Lá no hospital, no Marisca, a gente tinha um contato com o Dr. Luiz Guilherme, ele tem toda a ciência. Foi uma das pessoas que falou que os aparelhos estavam quebrados, quando a gente sabia que não estava. Então, eu acho assim, por que fazer isso com a gente? Não basta tudo que a gente passou. Quer dizer, a gente tem que se humilhar para poder retirar, fazer uma cirurgia totalmente evasiva. A gente sabe que tem outras formas de ser feita. O hospital não tem recursos para fazer por vídeo, mas foi colocado por vídeo. O aparelho está lá. Como que não tira se colocou? Aí eu tenho que tirar o meu útero, se fosse o caso, uma trompa, um ovário saudável que ficou doente por conta do Essuri. Não tem ninguém que vai responder por isso. Quem comprou, quem comercializou, quem distribuiu, quem deu o treinamento, ninguém foi estudar se tinha pós ou contra. Não sei o que acontece. Não sei se foi a ganância. Foi dito que foi 5 mil cada implante desse. 5 mil reais você faz uma cirurgia por cesariana convencional. Eu não queria, mas eu tive que abrir a barriga para isso. Então, faria há 4 anos atrás. E eu teria minha vida toda pela frente. A gente está condenado. Eu não sei se daqui a 1 ano, 2 anos, eu posso apresentar
sintoma, alguma coisa, se eu já tiver uma predisposição para um câncer, eu não sei. Não tenho como procurar a rede SUS para poder fazer um tratamento decente. Não tenho dinheiro para pagar um plano de saúde. A única coisa que o pobre tem é a saúde. Um pobre doente não tem nada. Nem para trabalho braçal a gente tem condições mais. A gente não pode varrer, não pode passar um pano, não pode subir uma escada. A gente faz o quê? Eu queria muito que alguém nos desse essa resposta. Muito obrigada, Rosa. Sem dúvida nenhuma, a sua fala nos transporta a uma dimensão completa dos incômodos e dos problemas causados até em decorrência da não informação, né? Eu acho que hoje é um momento importante para que a gente possa procurar informação concreta dos órgãos competentes sobre esse tema. Afinal de contas, a gente tem aqui um dado de 3.700 implantes. Quantas dessas mulheres estão tendo esse tipo de problema, né? Rosa relatou aqui para a gente que tem vários grupos, né, dessas mulheres que estão se comunicando nas redes sociais, justamente porque tem os mesmos sintomas, tem ali muitas coisas parecidas no que tange a sua saúde sexual e reprodutiva. Então, é muito importante o seu relato e eu agradeço pela sua força nesse momento. E passo a palavra à Fernanda Cristina Manhães, que também fez o implante, e a senhora dispõe de 7 minutos. Tá? Muito obrigada pela sua presença. Bom dia a todos. Eu me chamo Fernanda, então. Eu ainda não retirei. A Rosa praticamente já falou todo o processo de como foi, né, a colocação. Realmente, a gente não teve informação. Teve uma reunião no Hospital Marisca Ribeiro, quando eu passei do processo da Clínica da Família, porque eu fui para a colocação do DIU devido a eu ter tido esse tumor e não posso fazer uso de hormônio nenhum no meu corpo. E a médica da Clínica da Família, que eu sou acompanhada, falou, eu não coloco o DIU em você, e conversou comigo, e me indicou a fazer a laqueadura. Aí a enfermeira-chefe me orientou e me encaminhou para o Hospital Marisca Ribeiro para fazer essa laqueadura, porque é o único hospital no Rio que faz. E eu fui, só que eu não sabia que eu ia ter tantos problemas, que eu estava tentando me livrar de um problema, porque eu não posso engravidar, não posso fazer uso de hormônio, e eu fui atrás de uma colocação, né, para me livrar de um problema, e acabou me gerando vários outros problemas, porque hoje em dia, como a Rosa falou, a saúde da gente não é perfeita. São fortes dores até para levantar. O simples levantar quando eu acordo da minha cama é um problema sério, devido às dores pélvicas, dores nas pernas, a barriga, o ato da menstruação. Às vezes eu fico menstruada 2 vezes, quando não é hemorragia. E aí a gente não tem um suporte, um auxílio. Eu fui na consulta, eu fui em vários médicos, já fui encaminhada a vários lugares, posto de saúde. Hoje, no momento, eu estou do lar, estou desempregada, não tenho como pagar um plano de saúde. Já fui encaminhada para vários hospitais que já me diagnosticaram com miomas, endometriose, tive que ir no meu neuro, pedir uma licença para fazer um tratamento hormonal, que eu fiz durante 5 meses para, no final, descobrir que eu não tenho endometriose. Que todos os sintomas que eu sinto é devido ao Exure, que eu coloquei para não ter problema nenhum devido ao problema que eu tenho, porque eu tive um meningioma e esse tumor, ele pode retornar. Tanto que eu já retirei em 2010 e sou acompanhada até hoje no hospital. Como várias outras meninas, que algumas estão aqui, outras infelizmente não puderam vir, a gente corre atrás. Eu fui na consulta em setembro, meus exames estão marcados para final de junho. Quase 1 ano que eu vou ter que esperar para fazer uma simples raio-x, como foi informado a gente há poucos que estava quebrado, e agora com essa greve toda piorou muito mais o nosso atendimento, porque nem numa emergência a gente consegue atendimento. A Clínica da Família diz que não tem como me dar um suporte, nem que eu chegue lá com uma dor, a única coisa que me falam é, toma um remédio. Aí eu, tomando alguns remédios, acabou alterando a minha pressão. E como é que a gente fica? Aí eu vou ter que fazer uma cirurgia, estou tentando pedir um suporte para fazer uma cirurgia para retirar, porque a nossa saúde foi devastada
porque a gente não tem mais como fazer certas atividades. Eu tenho um filho pré-adolescente, só que eu não consigo acompanhar ele. Devido a certas coisas que ele quer caminhar, quer isso, quer andar de bicicleta com a atividade, eu não consigo, devido às dores que eu tenho, que eu vivo à base de remédio, como todas nós aqui. E suporte, nós não temos. E é isso que a gente veio aqui cobrar hoje. Um suporte, um auxílio. E para a gente que ainda não retirou, a gente não consegue fazer essa retirada de uma maneira menos agressiva. Porque a gente já se sente mutilada por dentro. Com tudo isso, que a maioria, todo mundo colocou para não, porque não quer mais ter um filho, outras coisas. E agora, como é que eu fico? Tem meninas que engravidaram com Exuri no corpo. E a maioria da gravidez não desenvolveram. Não foi para frente. E a gente não tem suporte. A gente vai lá no hospital e não suporte nenhum. O médico diz que é psicológico. Aí que é coisas da minha cabeça. Mas será que são mais de 200 mulheres? O mesmo sintoma? Esse é o problema. A gente quer pedir uma solução, um suporte para a gente ser atendido. A gente entende que tem vários outros casos complicados na saúde. Só que a gente precisa de um suporte. Tanto para quem retirou como a Rosa, porque ela ficou com algumas sequelas, como a gente que ainda não retirou. Tem meninas hoje que não puderam vir porque não conseguiram levantar da cama. O simples ato de ficar em pé, de andar. Então é isso que a gente veio pedir aqui hoje. Um suporte, porque teve toda a reunião com a explicação mais ou menos do método, mas ninguém falou que a gente ia ter todos esses sintomas, todos esses problemas, que correria esse risco. A única palavra que não poderia ser alérgica à bijuteria. Diferente disso, ninguém ouviu. A gente só ficou sabendo porque a gente correu atrás, a gente procurou algumas meninas que já estão no processo há mais tempo do que eu, porque eu descobri através de uma publicação numa página do Facebook da Rosa, porque eu estava diagnosticada com mioma, endometriose, policisto, várias coisas, e eu não sabia que era do Exuri. Nunca que eu ia imaginar que ele ia me gerar tantos problemas como hoje em dia. Aí foi que eu fui conhecendo e conversando com outras meninas e vi que os mesmos sintomas. Será que é psicológico da gente? Pessoas que não têm o menor grau de intimidade com... Não. Pois é, a gente nem se conhecia. Nós nos conhecemos através desse grupo, a maioria. Mas será que todo mundo tem problema psicológico? É isso que a gente quer uma resposta. Um suporte do hospital. Eu vou ter que esperar quase 1 ano para fazer exame. Tem gente que marcou a primeira consulta, conseguiu ligar e marcou a consulta para 6, 7 meses à frente. A primeira consulta ainda para passar no médico. Eu vou pagar um exame particular, mas que eu não tenho condições. Eu estou desempregada no momento. E o hospital não tem como me dar um suporte. Como todos nós. E é isso que a gente veio cobrar hoje. Uma resposta e uma ajuda. Muito obrigada, Fernanda. Bom, nós temos aqui 7 mulheres, 8 mulheres que ainda estão com dispositivo e a 9ª, que é a Rosa, que tirou e teve que passar por uma cesariana para retirar o dispositivo. É muito importante, Fernanda, também, que você vem relatando, porque percebemos o quanto que a vida dessas mulheres foram afetadas concretamente. Eu tenho certeza que se a gente der o microfone na mão de cada uma delas que aqui estão, vão contar histórias muito mais... cada uma vai contar a sua história, a sua dor, mas cada uma vai também trazer relatos do tamanho da gravidade que é esse problema, porque muitas vezes a gente fala que é só um dispositivo e não vemos as consequências no cotidiano dessas mulheres, né? Eu acho que é gravíssimo quando a Fernanda traz aqui o relato que mulheres não puderam vir porque estão com dor, que não conseguem levantar da cama com dor ali na região do útero. Então, entender como a gente pode, inclusive, dar mais suporte e visibilidade a isso, eu acho que essas mulheres não podem sentir dor calada e essa dor ser invisível, né? Eu acho que essa é mais uma mutilação,
essas mulheres não terem formas de se expressar e de dizer da sua dor. É mais uma revitimização dessas mulheres. Então, o nosso esforço aqui, inclusive, é dar visibilidade, mas ouvir. Ouvir a partir do momento que elas, inclusive, reclamam porque não foram ouvidas em outros momentos. Então, eu acho que é muito importante termos essa sensibilidade, entendermos que aqui tem cada uma dessas mulheres representa uma família, representa toda uma gama social que foi impactado com os efeitos danosos do Exure no seu corpo, né? Os efeitos danosos à sua saúde e à sua relação social de toda forma, porque quando diz também que teve que faltar ao emprego e que perdeu o emprego porque o patrão já não estava mais querendo receber os atestados ou inclusive, tendo dito que estava inventando, enfim. Isso é um dano irreversível na vida dessas mulheres. Então, eu gostaria de convidar a fazer uso da palavra a Leila Desse, que é coordenadora de saúde das mulheres da Secretaria de Estado de Saúde. Leila, muito obrigada pela sua presença. Alô. Eu agradeço a possibilidade de estar aqui. Eu estou nesse cargo bem recente, né, a partir de final de março. E tudo que a gente tem feito na Secretaria Estadual de Saúde, na coordenação da saúde da mulher, integrado com a saúde do adolescente, é viabilizar ações que procurem colocar a mulher no centro, né, dessas ações. A gente tem uma trajetória pessoal, profissional, né, exatamente de respeito ao direito de escolhas das mulheres, né? Eu tenho uma trajetória na saúde sexual e reprodutiva de mais ou menos 25 anos, né, trabalhando com diversas secretarias de saúde, né? Eu era coordenadora de uma ONG, e tenho uma trajetória também marcada por trabalhar, né, no SUS. Sem dúvida, a gente fica assim, muito tocada com esses depoimentos, né? A gente veio exatamente ouvir, né, conhecer a magnitude desse problema e ver como a gente pode somar esforços para encontrar soluções compartilhadas, né? E também entendo que o que vocês estão trazendo nada mais é do que a situação que o SUS vem passando, né? Uma descontinuidade, né, de investimentos na saúde e que trazem como reflexo uma pouca disponibilidade de vagas para atendimento. Então, assim, não é porque o médico não quer, não é porque o sistema, né, vocês estão levantando uma situação de um sistema, né, que vem sofrendo uma retirada de investimento, né? Essa situação que a gente está passando no Rio de Janeiro, na Secretaria Municipal de Saúde, e a doutora Carla Brasil vai poder falar melhor, é reflexo de todo esse não investimento de recursos na saúde, né? No caso específico, o que a gente precisa saber desse método? Conhecer mais esses sinais e sintomas e conhecer mais, né, os efeitos, né, que ele pode trazer, né? Houve uma nota técnica do Ministério da Saúde, da Anvisa, em 2017, né? De lá para cá, a gente tem uma necessidade de recolher mais e mais informações a respeito, a gente pensar em conjunto, né, em soluções, né, e, principalmente, dar voz a tudo isso que vocês estão passando, né? Sem dúvida alguma,
somos todas mulheres aqui, né, a gente totalmente solidárias, né, e a gente precisa exatamente ter um espaço como esse, que a deputada Renata está trazendo, para que a gente possa, em conjunto, encontrar formas de monitorar, de atender, de cuidar, né? Eu acho que a gente podia até ter feito isso há mais tempo, né? Lamentavelmente, a gente acaba sabendo através da mídia e tem muitas informações desencontradas, né? Mas é claro que a gente respeita o trabalho da mídia, que coloca, né, um holofote, né, um gravador, né, para a gente repercutir tudo isso que vocês estão passando, né? Então, a gente tem aqui um compromisso, com certeza, falo por mim, falo pela Secretaria Municipal de Saúde também, que a gente quer estar junto, né? A gente está se dispondo a trabalhar junto. O que a Secretaria Estadual, na minha gestão, tem feito? A gente realizou, inclusive, em novembro, oficinas sobre planejamento reprodutivo, trabalhando numa perspectiva de ampliar o conhecimento dos gestores, dos profissionais e das mulheres dos diferentes métodos contraceptivos. De uma certa maneira, a gente trabalha com o propósito de diversos manuais do Ministério da Saúde de trabalhar com os métodos reversíveis, né? Então, a gente tem procurado disponibilizar informações e, lamentavelmente, por exemplo, alguns contraceptivos a gente não tem tido recarga pelo Ministério, como, por exemplo, o DIU, né? O DIU de cobre, né? Nós estamos num certo desabastecimento, né, desse método, que a gente considera que é um método reversível, que pode e deve estar na lista dos métodos para serem acessados pelas mulheres, né? O outro método, também reversível, né, é o implante dérmico, né, que a gente vem também prestando informações, mas a gente ainda não tem uma disponibilidade, né, nos atendimentos, né? Isso aí. Então, a gente, além da camisinha, além da pílula anticoncepcional, né, a gente sabe que existem outras opções e a gente investe nessas opções reversíveis. No caso específico, né, desse método irreversível, a gente vai precisar, como eu falei, conhecer mais, ver como é que a gente pode buscar mais informações com a Baia, de repente, como órgão público, né? O que mais a gente pode, né, obter de informação, né, já que, através desse movimento de mulheres, como a Rosa falou e como a Fernanda falou, vocês não conseguiram resposta, né? Então, e a gente tem também aqui a Defensoria. Acho que a gente vai pensar numa proposta de ação, com certeza. Não é uma reunião qualquer, né? Não é o perfil da deputada Renata, não é também o nosso perfil, né? E, igualmente, com a Defensoria, a gente se organizar nesse sentido, tá? Muito obrigada. Muito obrigada, Leila. Convido também, obrigada pela sua presença, sem dúvida nenhuma, a gente está falando de uma questão que é municipal, e aí eu agradeço a sua disponibilidade, estando na gestão aí da saúde das mulheres na rede estadual, de se disponibilizar também a se unir conosco em luta da defesa da saúde dessas mulheres, da saúde reprodutiva dessas mulheres. Muito obrigada pela sua presença.
convidar agora para fazer uso da palavra a doutora Alessandra Nascimento, da subcoordenadora de Saúde e Tutela Coletiva da Defensoria Pública. A senhora dispõe de 7 minutos, doutora Alessandra. Bom dia a todos. Eu cumprimento a mesa na figura da deputada Renata. Muito obrigada pelo convite. Já tivemos a oportunidade de conversar sobre o assunto rapidamente, mas é muito importante essa comunicação, né, entre a Casa e a Defensoria Pública, para que a gente troque essa experiência, porque às vezes as demandas chegam, né, para a Casa e às vezes as demandas chegam pela Defensoria. E muitas vezes essa reunião de forças e esforços leva a planejamentos, leva a programas que saem além dessas pessoas que estão envolvidas, mas impedem que isso seja recorrente, que as secretarias se organizem, planejem, pensem nas consequências e consigam fazer planejamentos, controles para que esse tipo de evento não ocorra mais. Né? Esse impacto que criou na vida dessas pessoas, né, que é uma coisa que a gente até estava comentando aqui, a dimensão, que muitas vezes a gente não tem noção da dimensão do que foi na vida de cada uma de vocês, mas esse relatos ambos muito esclarecedores e assustadores, né? Porque a gente não espera jamais passar por um procedimento que piore o que você está tentando melhorar. Né? Então, assim, a Defensoria também se põe à disposição dessas mulheres. A gente vai passar uma listagem, alguns contatos a gente já entrou em contato, né? Já foi passado para a gente, mas uma listagem para que a gente possa fazer uma organização e poder ter como referência algumas pessoas para a gente poder se comunicar e a gente pensar num plano de atuação. Né? Então, assim, o que eu fui anotando ao longo do que eu fui ouvindo aqui que eu achei importante? Eu acho que a atualização dos médicos que fazem o atendimento, a informação para esses profissionais é um início, tá? Porque a gente consegue verificar algum tipo de comunicado por parte da Secretaria Municipal para orientar, traçando os principais diagnósticos, traçando as principais indagações que esse médico, ao receber essas mulheres, possa perceber, porque nós temos um grupo de 200 dentro de um grupo muito maior de 3.700. Então, o meu receio é que dentro desses 3.700 tem mulheres vagando ainda no SUS sem a devida identificação. Vocês conseguiram se organizar, vocês conseguiram se reconhecer, mas outras não. Então, isso é importante, porque o médico na ponta precisa entender o que é o aparelho, o dispositivo, precisa ser informado, precisa ser atualizado, para que daí a gente consiga pensar no encaminhamento correto dessas mulheres, e não como aconteceu com ela, que já tinha uma fragilidade, que já tinha um cuidado todo especial, acompanhado pelo cérebro, e ainda tem que voltar a tomar hormônio sem essa necessidade, essa exposição. Não é? Então, assim, a gente tem essa preocupação também de pensar nisso. E a outra sugestão que eu faço também para a Secretaria é a possibilidade de chamamento dessas 3.700 mulheres de alguma forma. Porque a comunicação de que houve um problema no dispositivo, eu acho que a gente, de alguma forma, chamar essas mulheres também, alertá-las. Porque aí, se o médico não reconhece, essa mulher tem a informação. Tá? Então, é uma outra sugestão que eu faço, que eu acho isso muito importante, a informação, a transparência, de trazer e alertar que pode acontecer isso. Tá? Eu também a doutora Carla vai se manifestar depois, mas eu queria saber também se existem ainda lotes desse medicamento à disposição, como é que está a situação desse dispositivo, se ele foi recolhido, se ele foi devolvido, se a baia foi acionada. Eu acho isso importante também. E a gente pensar num plano estratégico de atendimento dessas mulheres, de um encaminhamento correto, não que elas fiquem perdidas na rede em especialidades distintas e hospitais distintos. E aí eu até sugiro, né, a possibilidade de fazer um mutirão para a retirada desses dispositivos. Eu até sugiro, a doutora Carla sabe disso, porque é uma unidade que eu acho que está bem estruturada, a possibilidade de ser realizada no Gasola, porque eu acho que tem um centro cirúrgico, eu não sei, ela está falando ali, mas eu estou sugerindo, mas ela conhece a rede. Eu não posso me meter na rede, mas eu não sei se a Marisca tem a condição de fazer esse mutirão, mas eu acho que já está mais do que na hora esse mutirão ocorrer. E a gente se organizar para poder fazer os exames, fazer toda a consulta, exame e realização desse procedimento dentro de um tempo razoável, porque 2 anos, eu sei que tem outros que esperam muito mais, mas 2 anos não é um tempo razoável para um atendimento médico quando a gente tem um evidente acidente de consumo, porque isso, para mim, também tem a responsabilidade do fabricante, isso é claro para mim. Então, é um acidente de consumo que virou um incidente internacional, porque isso é noticiado em outros países. Então, é todo esse cuidado, e aí eu acho que a gente tem que pensar nisso, porque
Não tendo essa resposta, aí por isso que a gente recolhe a listagem também. A Defensoria Pública se predispõe ao atendimento e eventual judicialização. Tá? Isso já está sendo discutido. Isso envolve 3 coordenações: a coordenação do direito do consumidor, a minha coordenação, que é de saúde, e a coordenação da mulher, porque a gente também precisa desse atendimento especializado e delicado de uma coordenação da mulher. Então, a gente já conversou para tentar traçar inicialmente esse plano de ação com os entes, porque é importante essa participação, mas diante de qualquer obstáculo da impossibilidade, a Defensoria Pública não vai ficar aí. E a gente já se predispõe também a propor judicializar para que tenha atendimento, todas essas mulheres tenham atendimento, não só as 200, mas as 3.700, e talvez a gente não sabe se o número se resume a isso, né? Eu sei que algumas parece que também não são do município do Rio, então é importante essa divulgação, é importante alertar essas mulheres, porque elas também estão rodando em outra rede que não se comunica com a rede do Rio. E aí a gente está tendo impacto que elas estão perdidas. Então, eu estou extremamente preocupada com isso, porque vocês se organizaram. E uma vez que vocês estão organizadas, vocês vão chegar a algum lugar, tenho certeza. Mas aquelas que estão por aí sofrendo, como disse às vezes, da ignorância do médico, da demora da rede, da falta de paciência do companheiro, então ela está ainda mais vitimizada. Então, se vocês puderem, continuem dando voz para essas mulheres, para que elas possam ouvir onde elas estiverem, seja na Baixada, seja em outra região, no interior, porque elas precisam aparecer também e se unir a vocês. Tá? Então, parabéns pela iniciativa. E aí eu já, mais uma vez, falo, a Defensoria está aqui para chegar a algum lugar com vocês. Então, a gente quer ouvir vocês. Então, a gente vai se organizar para fazer esse chamamento. A gente não pôde fazer essa semana, porque vocês acompanharam a crise do município. Então, a minha coordenação estava toda comprometida até ontem com essa situação da falta de repasses do município. Mas a gente já está conseguindo respirar novamente. E aí, para a gente poder ter essa nova frente. Tá? Parabéns para vocês. Espero que dê certo. Muito obrigada, doutora Alessandra. Doutora Maria Júlia, quer fazer alguma consideração? Na realidade, assim, só reforçar o que a doutora Alessandra falou, né? Assim, é importante entender que a Defensoria Pública ela atende mediante demanda. Em caso de vocês, né, foi levado até a Defensoria Pública através da Comissão de Direitos Humanos, né, e por isso que hoje nós estamos presentes aqui, estamos fazendo a listagem. É o primeiro contato que a Defensoria Pública está tendo diretamente com vocês. Então, é importante entender isso, né, que essa é uma característica da Defensoria Pública. Às vezes, a gente consegue identificar uma demanda de forma espontânea e muitas vezes não. Então, assim, é só para reforçar o que a doutora Alessandra falou, que agora a Defensoria Pública efetivamente está atuando no caso do ESUB. Perfeito. Muito obrigada, doutora Alessandra, doutora Maria Júlia. Sem dúvida nenhuma, essa parceria com a Defensoria Pública é fundamental. Afinal de contas, essas mulheres também precisam de uma assistência jurídica e é importante que elas sejam resguardadas no seu direito fundamental, que é o seu direito de ter saúde, o seu direito de escolher por uma possibilidade concreta de uma ação que seja anticoncepcional, mas que tenham aí a sua saúde resguardada. Então, agradeço demais o compromisso da Defensoria Pública em atender essas mulheres no conjunto e também as outras mulheres que a gente vai aí procurar para saber onde que elas estão, né, concretamente. Então, quando a doutora Alessandra fala, inclusive, desse chamamento, né, eu acho que todas as propostas que a doutora Alessandra elencou para a Secretaria Municipal de Saúde, e também para o hospital, é fundamental, porque chamar essas 3.700 mulheres para avisar do perigo ou tentar entender, porque, por óbvio, pode ter mulheres que não estejam sentindo nada, mas outras mulheres que estejam sentindo tudo. Cada corpo é um corpo. Não podemos homogeneizar o corpo das mulheres. Cada um vai ter uma rejeição ou não ao determinado dispositivo. Mas, ao mesmo tempo, quando a gente vê muitas mulheres tendo a mesma rejeição e o Exure, e aí é por isso que eu já passo a fala para Carla Brasil, superintendente de maternidade, para entender se esse dispositivo ainda está sendo colocado, porque teve duas reviravoltas da Anvisa, né? Teve um primeiro momento, o Brasil ele acaba acolhendo
o dispositivo Exure, no momento em que vários outros países já tinham concretamente inviabilizado a implantação do Exure. Então, o Brasil aceita, a Anvisa aceita, no momento em que outros países já estavam rejeitando. Então, isso é um primeiro momento, até no que tange a própria responsabilização da Anvisa e a própria responsabilização da Bayer, nesse sentido. Retoma, e aí eu gostaria de ouvir melhor da doutora Carla Brasil, porque retoma, a Anvisa proibiu num determinado momento, depois retomou os implantes, me parece, por alguns meses, e agora está proibido de novo. Conta para a gente essa história, porque nós também precisamos saber os caminhos e descaminhos que a própria Anvisa está fazendo, porque quando ela libera que o SUS utilize, tem uma responsabilidade gigantesca nesse sentido. Então, por favor, doutora Carla Brasil, nos esclareça essas situações, por favor. Bom dia a todas. Eu acho que é importante dizer um pouco da onde eu vou estar falando, né? Qual o caminho que eu fiz até chegar nesse espaço hoje que eu trabalho. Eu sou médica, sanitarista, escolhi trabalhar no SUS, faço parte da área técnica da secretaria, trabalho nessa área da assistência à mulher e à criança há alguns anos. Não sou nenhuma oportunista, nem sou uma carreirista, nem estou ali por uma outra intenção, nesse espaço que eu milito. Tá? Acho importante dizer isso porque isso dá uma dimensão de compromisso e de articulação que nós podemos manter, né? Aceitei vir aqui sabendo de todas as possibilidades e questionamentos que podíamos ter, mas acho que isso é um espaço importante, democrático, e é um espaço que acredito nos direitos das mulheres, porque também sou feminista, porque também vim trabalhando ao longo da minha vida nessa dimensão. E saúde sexual e reprodutiva foi uma porta do início do meu trabalho há 33 anos na rede pública, por escolha. Não foi uma falta de oportunidade, foi uma escolha trabalhar no SUS. Então, também quando eu vejo um sistema único de saúde fragilizado por um conjunto de questões e por várias dimensões que não necessariamente estão nas mãos das áreas técnicas resolverem, mas faço parte delas. Então, não podia fugir de estar aqui e olhar no rosto de cada pessoa e dizer que eu entendo e acolho e acho que a instituição que hoje estou representando aqui tem toda a responsabilidade e temos que estar juntos tentando achar que caminho a gente pode fazer para minorar, né, o sofrimento e as angústias de cada uma das mulheres que aqui se colocaram e que a gente olha nos rostos e se identifica e se sente corresponsável. Então, eu sou superintendente de maternidades há alguns anos e essa unidade, chamada Hospital da Mulher Marisca Ribeiro, está dentro desse pedaço técnico que eu acompanho. Nós fomos procurados há uns 2 meses atrás pela Associação de Mulheres Vítimas do Exure, através da coordenação diária, na época da atenção primária, Simone, que nos procurou, trazendo uma demanda que não era pequena, de aproximadamente, que pode ter aumentado e pode aumentar ao longo do tempo, de 80 mulheres, que apresentavam questionamentos e questões físicas e emocionais, e isso, para mim, essa dimensão é tão importante quanto, porque nós somos isso tudo, e mais alguma coisa, né? Que precisavam de um acolhimento diferenciado. Então, primeira questão, procuramos a direção do hospital, dissemos que não pode ser através de uma marcação habitual, no sentido que este não é um evento habitual. Solicitamos, então, que a doutora Laura Stoff, que é responsável por esse setor de ginecologia, né, foi, na época da colocação do Exure, junto com o doutor Luiz Guilherme e com a doutora Sandra, que precisávamos de um plano estratégico para receber essas mulheres de forma diferenciada, não pode ser a mesma entrada para esperar para março, maio, junho do ano que vem.
E aí, nessa perspectiva inicial, era trabalhar mais agudamente essas mulheres que já chegaram, já tinham uma demanda específica. E aí eu vou voltar um pouquinho antes, só para fazer alguns esclarecimentos. O Exúrio, quando entrou no Marisca Ribeiro, ele tinha a liberação da Anvisa. Essa liberação, vou fazer uma história, então, desculpe, mais anterior. De 2004 a 2017, a informação da unidade, que tem todos os prontuários, porque é obrigatório ter, as mulheres têm direito a tê-los também, foram colocados 3.100, vou olhar aqui o número, 2.157 mulheres que colocaram 3.157, de 2014 a 2017. E nessa colocação do Exúrio, foi muito bem falado pela Rosa, era uma apresentação de um método contraceptivo não cirúrgico no sentido de uma laqueadura tradicional, né? Então, toda a fala da Rosa tem todo sentido, toda a persistência, toda a clareza. E esses dispositivos foram colocados na clínica. E assim que nós fomos procurados, nós, imediatamente, por entendermos todas essas e partilharmos de todas essas definições de direitos, de acesso, de esclarecimento, de acolhimento, solicitamos, então, que a unidade tivesse um plano de acolhimento diferenciado para essas mulheres e que eu estou vendo que precisa ir além, porque ele ainda não é satisfatório quando eu ouço cada fala, né? E eu acho que eu também reconheço esse espaço, deputada, como um espaço pertinente de direitos, como um espaço que a gente tem que estar junto, porque senão a gente também se isola e não avança na construção dos direitos de cidadania, né, nos direitos, e vocês falaram com toda a razão, o SUS é nosso, mas para ele ser nosso, ele também precisa dar alguma coisa. Mesmo entendendo que estamos num momento de fragilidade, eu também entendo que não é possível alguém pagar uma ressonância, alguém pagar um apoio psicológico diferenciado na rede privada, porque essa é uma responsabilidade do Sistema Único de Saúde, especificamente desse grupo de trabalho, não só da maternidade, mas o Sistema Único pode ser além do Hospital da Mulher. Tá? E aí eu acho que a gente tem que avançar em alguns tópicos. Qual era a ideia inicial desse plano de trabalho? Ter um panorama de quais são os principais eventos, ou quais são os eventos, quais são as queixas, quais são as circunstâncias que nós necessitamos, também para corresponsabilizar a instituição lá, Baia. Isso é necessário. Sem essa organização, nós nos fragilizamos, nós todos, e aí não estou pensando na secretaria, estou pensando enquanto direitos das mulheres e direitos de cada um de nós nos fragilizamos nessa discussão. Porque a Anvisa a Anvisa tinha liberado esse material, tem poucos lugares no país que fizeram essas inserções, tá? O Pérola Byton, tem no Distrito Federal, tem no Rio de Janeiro, parece que tem alguém no Nordeste, não sei se é Maranhão, me fugiu agora a informação. Por que eu estou dizendo isso? Porque nós também procuramos a Baia. Qual era a ideia? O que está acontecendo com o resto do país e quais são as principais queixas e principais sintomas, quais as lições aprendidas em relação a isso, porque isso é uma coisa muito que tem a ver com a questão da assistência, né? Onde é que se errou, quais são as principais queixas, o que está sendo feito, porque também a cirurgia não é uma questão inócua, seja ela, e aí eu vou fazer um reparo, não é cesariana, é a abertura do abdômen por uma outra via, uma via cirúrgica, cavidade aberta. Só porque não é uma questão de retórica, mas eu acho que é importante. A cirurgia por vídeo também é uma cirurgia. Então, todos os procedimentos têm pesos e pós e contras, então, por isso que cada uma tem que ser avaliada, cada uma tem que ser analisada, cada situação, porque pode também ter questões que as cirurgias podem ser uma ameaça maior do que uma...
Mas, claro, sem dúvida nenhuma. E aí, não. E aí nós procuramos a Bayer, só para esclarecer, e a Bayer, e tivemos uma reunião com a Bayer no dia 1º de outubro, que a gente foi procurada em Doutora setembro. Carla, só puxa um pouquinho mais o microfone. Ah, pois não. Obrigada. No dia 1º de outubro, com esses representantes, e aí nós não nos foi colocado, não temos nenhuma informação, a farmacovigilância, que é um termo também utilizado, que é um espaço de questionamento para as instituições, para as indústrias farmacêuticas, ou de medicamento, ou de material médico cirúrgico, tá? E aí nós sentimos que era necessário fazer esse tipo de avaliação. Acho que nós temos que agilizar mais, ampliar essa estrutura, porque se a unidade, nesse momento, pode estar frágil, nós podemos estar com parceria, porque nós temos a Rio Imagem aqui do lado, com o Estado, para agilizar alguns processos, e eu acho que essa é uma forma da gente fortalecer, né, e dizer que temos toda a intenção de estarmos juntas. Tá? Então, eu acho que isso é importante dizer olhando para cada rosto. Tá? Dizer que, independente se eu vou estar na secretaria no próximo mês, no próximo semestre, nós vamos estar juntas enfrentando esta questão. Eu vou voltar à Anvisa, porque a Anvisa questiona, durante 3 meses do ano 2017, quando ela inviabiliza o uso do Exure, porque ela diz que tinha uma alteração no rótulo, na rotulagem, no rótulo quer dizer, na bula, desculpe, na bula. Não era uma discussão específica do material. Depois disso, ela coloca disponível novamente, porém, a Bayer, tá, retira do mercado a comercialização do Exure. Então, não foi a Anvisa que suspendeu o Exure. E a Bayer, nesse dia que nós estivemos juntos com os representantes, nós fizemos questão de ter, e não tivemos essa resposta, tá? De como é que se procedeu no resto do país. Então, não tem do resto do país, mas do resto do mundo, porque a gente sabe que o Exure foi retirado do mercado, foi inviabilizado nos Estados Unidos, em algumas cidades, alguns estados dos Estados Unidos, mas não foi na Europa. Tá? Então, de alguma maneira, a gente queria mais informações, além do... a Bayer também, não temos nada disso nesse momento. Então, a gente achou que era importante, então vamos chamar as mulheres, e aí você pode falar um pouco dessa ação, mas eu acho que precisamos fortalecer essas ações, muscular, estou usando um termo assim, muscular essas ações, sermos mais rápidos nessas ações, talvez estarmos mais próximas nessas ações. Como você falou, eu acho, sem nenhum juízo de valor, ou de machismo, ou de feminismo, não é isso, mas eu acho que quando a gente fala e olha nos olhos, e nós mulheres temos um entendimento muito maior do nosso corpo, da nossa alma e da nossa necessidade. Não tenho dúvida disso. Eu acho que isso é uma identidade que nos dá essa possibilidade, tanto para a força, para a fortaleza, quanto para estarmos juntas e dizer que podemos estar juntas. Acho que tem coisas que nós vamos aprender no decorrer dessa análise. Não é uma análise simples, mas nós precisamos estar juntas. Eu acho que essa é a primeira questão. E estou me disponibilizando, junto com a equipe que hoje também está no Marisca Ribeiro, a estarmos juntas, mais próximas, e tentarmos avançar. E aí estou falando junto com o Estado, porque eu sei que nós temos aqui ressonância, nós temos ultrassons, nós temos outras coisas que podemos agilizar, se nesse momento estamos frágeis. E estamos. Então, primeira coisa, temos que reconhecer. Então, não adianta, né, vir aqui, não é esse o nosso papel de técnico. Pode ser de outras naturezas, mas não é esse. E como quem está no direito de vir aqui, eu fui demandada para vir aqui, eu posso estar me responsabilizando e assumindo esse compromisso com cada um de vocês. Tá? E mesmo, então, para fechar,
Aí você, acho que pode falar um pouquinho desse plano de ação, dessas ações que foram feitas até agora com a equipe local, mas tenha certeza que o compromisso com a saúde mental e com os exames complementares para agilizar, e entendendo também, como a doutora Alessandra falou, nós tínhamos pensado inicialmente, doutora, em trabalhar mais rapidamente esse grupo de 100, que a hora amplia de 90, de 80 para 100, para 200, mas as pessoas foram todas acionadas e catalogadas pelo Hospital Marisca Ribeiro, mas a senhora tem razão. Tem 3.000 mulheres, ou 3.000, ou 2.800, ou 2.900, que também têm que ser chamadas para serem informadas ou para serem avaliadas pela equipe da ginecologia e do grupo técnico, que a gente montou um grupo também que não fosse só de médicos ginecologistas ou médicas, né, entendendo a complexidade do processo. O que mais que eu podia estar falando? Então, da Bayer, foi isso. Nosso, você vai ainda falar um pouquinho, e a gente se compromete com as 3.157 mulheres que foram... porque o hospital tem contatos de todos, porque tem lá o telefone, né? Tem os quinésios, a maioria delas são da cidade do Rio de Janeiro, tem pessoas de fora, mas a maioria delas é da cidade do Rio de Janeiro. A maioria dessas mulheres é daquela região de Bangu, Campo Grande, porque também nós já olhamos. Claro que tem pessoas de outras áreas da cidade, porque tinha uma demanda de uma fila de laqueadura muito grande, que, se não me falha a memória, na ordem de 5.000 da atenção primária, tá? Porque a atenção primária, no processo, nos protocolos, como você bem falou, tinha uma avaliação de 3 meses, uma avaliação de 6 meses, depois deveria estar sendo acompanhada adequadamente pela atenção primária. Eu já vi que não foram, e agora a gente vai recebê-las e resgatá-las dessa situação. Tá? Eu peço desculpas, eu quero dizer que estamos juntas, de cada uma de vocês. Meu telefone é 98909-1099, eu vou deixar um cartão com vocês. Tá? Estou disponível para nós trabalharmos em conjunto para minorar essa situação. Me chamo Carla Lopes Porto Brasil, sou médica, sanitarista do Sistema Único de Saúde, da Secretaria Municipal de Saúde, há 33 anos. Estou disponível. O meu trabalho, o meu coração e meus braços. Obrigada. Muito obrigada, doutora Carla. Importante o reconhecimento, via sua fala, da própria secretaria do problema causado e da tentativa de sanar essa questão, porque, por óbvio, né, quando a gente avalia essa ingerência da própria Anvisa, visto que a Anvisa libera de novo e, na verdade, quem acaba retirando do mercado é a própria Bayer, e não a Anvisa. Então, essa responsabilização que a doutora Alessandra vinha trazendo com relação à Bayer e à própria Anvisa, na real, é fundamental. Então, saudar a sua fala, doutora Carla, justamente nessa tentativa aí de acolher, porque uma das principais reivindicações dessas mulheres, inclusive, é a falta de acolhimento da Prefeitura, a falta de acolhimento da Secretaria Municipal de Saúde com relação às demandas apresentadas por essas mulheres. Então, é muito importante a disposição da Secretaria, a disposição da maternidade em reaver os seus procedimentos com relação a essas mulheres, concretamente, que são impactadas perversamente com o implante do Essure. E aí, nesse sentido, gostaria muito de ouvir a doutora Sandra da Silva, do Hospital da Mulher Marisca Ribeiro, quais são os procedimentos adotados, quais são, hoje, a possibilidade concreta de chamada dessas mulheres, né, em específico, essas com esse lote já apontado pela própria Anvisa e Bayer, enfim, com um lote divulgado de que esse lote já teria um problema concreto. Então, assim,
ver nesse plano de ação que vocês conseguiram traçar, apresentar para a gente esse programa de ação, mas também falar dessas urgências, né? Porque quando a gente está falando de dor, e por isso que a gente adiantou essa audiência pública, quando a gente conversava, eu falava assim, gente, a gente já está fechando o ano, nem sei se a gente consegue ainda fazer esse ano. E quando veio também o estouro completo da vulnerabilidade da saúde no município do Rio de Janeiro, os problemas que a Secretaria Municipal tem colocado hoje para resolver no que tange a gestão da saúde no município, né? Porque aqui a gente está falando de uma questão que é pontual, mas que reflete o problema da saúde concreto. Então, até para justificar aqui, o Ministério Público Estadual, né, ele já está à disposição, inclusive, Rosa, Fernanda, foram com outro grupo de mulheres até a ouvidoria do Ministério Público Estadual, e o Ministério Público hoje não está presente por conta de agenda, mas se colocou completamente à disposição também de abrir uma investigação, e aí deixar a senhora Sandra da Silva também pensando, porque vai ter aí uma corresponsabilização dos outros órgãos junto a essa questão, mas também falar da ausência aqui de outras pessoas que se comprometeram no âmbito da saúde da mulher, no âmbito federal, que é a própria deputada Talíria Petroni e o deputado Marcelo Freixo, que estavam previstos para estarem nessa audiência pública, juntamente com o vereador Paulo Pinheiro, que é um médico e que se preocupa do debate da saúde pública no âmbito do município, mas, enfim, a gente entendendo que todas as esferas têm uma responsabilidade nesse sentido, mas que estariam agora em reunião com o secretário ou com alguém da Secretaria Municipal de Saúde nesta manhã e, portanto, não conseguiram vir. Mas, enfim, nós mantivemos essa audiência pública entendendo o seu caráter emergencial. Então, gostaria que a doutora Sandra pudesse nos esclarecer com relação a esses pontos, as possibilidades concretas desse chamamento a essas mulheres e dessa possível aí, organização de uma engrenagem junto à Secretaria Municipal de Saúde e à Secretaria Estadual de Saúde, até com esse dispositivo do Rio Imagem, enfim, para que essas mulheres possam ser atendidas adequadamente o mais rápido possível. Muito obrigada pela sua presença, doutora Sandra. Eu acho que nós é que temos que agradecer a oportunidade de poder ouvir as meninas e saber como é que a gente vai poder resolver esse problema. Aí, se me permite, Renata, bom dia a todas. Eu quero só dizer para você esclarecer como é que surgiu essa possibilidade de fazer a laqueadura tubária dentro do Marisca Ribeiro. Na verdade, o Marisca Ribeiro foi inaugurado em 2012 e uma das propostas da Secretaria Municipal que nós atendêssemos também, além da ginecologia, nos seus processos de adoecimento, também a laqueadura tubária diante da necessidade da população. Não é por desejo, às vezes, por causa de risco de gravidez. E aí nós tentamos fazer, de alguma maneira, e fizemos um mutirão. Íamos no sábado, inclusive. O máximo que a gente conseguia fazer era 5 cirurgias por dia. Mas tinha também as outras patologias que a gente tinha que atender. Tinha as hemorragias por mioma, tinha as pessoas com incontinência urinária, tinha as pessoas que tinham cisto de ovário. E nós tínhamos que atender também essa urgência. Isso também era urgência. E aí surgiu a oportunidade do Exu, e dentro do Marisca Ribeiro, tudo criado dentro da organização, Anvisa autorizando. E dentro do Marisca Ribeiro, nós temos uma médica chamada Laura Ostoff, que é professora em vídeo e esteroscopia. Ela tem toda uma expertise, e foi por isso que ela foi selecionada, o Marisca, para o implante desse dispositivo. E aí, por isso também, nós contratamos mais 2 médicos, um deles, inclusive, não sei se vocês sabem, até faleceu, e aí nós contratamos esses 2 médicos e fizemos, então, para poder fazer a laqueadura tubária através do dispositivo. Nós fizemos todo um trabalho que achávamos que estávamos esclarecendo vocês de todos os riscos, inclusive no consentimento informado. Talvez vocês não tenham entendido,
mas oportunidade, passamos um vídeo de como é que era, e nós não sabíamos que isso traria tantos problemas. Somos solidários, não tenham dúvida disso. Nós estamos preocupados com vocês e estamos preocupados como podemos resolver de verdade isso. Eu não conheço vocês de verdade, sabe, não faço parte. Só para esclarecer, eu sou médica também há 41 anos, sou velhinha, tá? Mas sou anestesista. Então, eu sei o risco de uma cirurgia mais que qualquer outra pessoa. Mas acontece, eu não participo da parte técnica dessa... Como é que se chega até o centro cirúrgico? É claro, eu estou envolvida porque eu estou dentro da direção. Nós criamos, a secretaria nos chamou e falou da demanda da CAP, que nós tínhamos lá 70 pacientes que estavam cheios de queixas, e queixas essas que tinham a ver com níquel, tinham a ver com dispositivo. E aí, através da rede básica, que chega até o Marisca. O Marisca, ele tem a demanda espontânea da obstetrícia. Ele tem a emergência da obstetrícia. A ginecologia é sempre da rede básica. Nós temos que receber da referência. E aí, quando eles trouxeram esse problema para nós, a secretaria falou, ó, temos que dar um jeito nisso. Como é que a gente resolveu? Tem o doutor Luiz Guilherme, doutor Bruno, que estão atendendo especificamente essas pacientes. Não pode ser de qualquer maneira. Então, são os 2 médicos que estão atendendo para poder saber quais são as necessidades e fazer realmente os exames. Preciso falar do problema da saúde do Rio de Janeiro? Não. E isso daí fragilizou mais ainda o processo. Nós já atendemos, eu acabei de perguntar, doutora Laura, quantos pacientes nós já atendemos? Está entre 30 pacientes dessas do grupo. É claro que vão surgir mais. Isso não é um problema só do Marisca, a doutora Carla sabe disso. Isso é um problema da saúde do Rio de Janeiro, que tem os 3 entes federativos que têm que entrar nesse sistema. Porque, na verdade, toda a secretaria tem que estar envolvida, toda a secretaria estadual, municipal e o Ministério da Saúde. Precisamos dar conta disso, não tenha dúvida. E aí a gente vai ter que sentar, conversar, ver de que maneira a gente vai poder... Nós não temos ressonância dentro do Marisco. E aí vocês não vão fazer, vão ter que pagar? Que isso? Sabe? Aí tem que fazer a indicação, tem que dosar um determinado... E que no Marisco a gente não consegue fazer, isso é de alta complexidade. É o Marisco que vai ter que fazer. E eu quero explicar uma coisa para vocês. Não houve, de maneira nenhuma, tentativa de enriquecimento. Pelo contrário, foi de atendimento à necessidade da população. Sabe? Com certeza. Então, era necessidade de atendimento a uma demanda da secretaria que trouxe para dentro do Marisca. Nós estamos atendendo vocês, mas com essa fragilidade da saúde, isso enfraqueceu muito mais ainda o processo. Mas nós vamos sentar, todos, o Marisca vai sentar junto com a doutora Carla, que é ela que vai ditar as normas mesmo, e a gente vai sentar com os outros entes federativos para poder atender vocês e dar resposta. Não tenha dúvida disso. Somos solidários, a gente entende perfeitamente. Só que eu quero só falar uma coisa. Minha avó dizia que médico homem era mais carinhoso com a mulher do que a mulher. E eu falava isso para mim. Eu ficava olhando para ela, pensei, ele entende mais minha dor. Mas, quer dizer, não é só a mulher que entende mulher, gente. Os homens, eles também entendem as mulheres. Sabe? Eu acho que tem isso também, alguns. Mas também tem algumas mulheres médicas que também. Isso depende. Então, nós selecionamos 2 médicos que são extremamente carinhosos com vocês. Não, o doutor Bruno não. Não, o doutor Bruno não é? Doutor Então, Bruno, muito não. obrigada. Bom saber disso. Nós vamos resolver isso. Doutor Luiz Guilherme. Eu também. Tá, então, eu vou resolver isso com o Bruno. Puxar o nosso grupo. Fala no microfone, Rosa. Só para pontuar com relação ao doutor Bruno. Eu não estou aqui para julgar a competência dele, nada disso, até porque, graças a Deus, eu nunca passei por ele. Não porque ele não é capacitado, mas porque as meninas relatam muito um certo constrangimento e uma relutância dele de admitir que o produto não é ruim. Foi o que eu falei, a responsabilidade não é do médico. Eu só me sinto assim, agradeço por vocês estarem aqui, a gente está sentado debatendo, é uma vitória para a gente isso. Elas como técnica representando o Estado, eu representando a saúde, a senhora representando o hospital. Eu achava que o Luiz Guilherme que era o responsável pelo hospital, vi que meu nível de conhecimento em relação a isso é mínimo. Só que assim, eu hoje sentada aqui com as meninas da Defensoria, nossos colegas aqui, me sinto vitoriosa
por ter chegado até aqui, agradeço o espaço que a gente teve, mas eu me sinto, como cidadã, hoje ainda frustrada. Eu não diria nem frustrada, eu diria envergonhada, porque eu acho que todas estão compartilhando do mesmo pensamento que eu e o mesmo sentimento. Porque, por mais que nós tivemos aqui currículos maravilhosos, anos no município, recentemente no estado, mas de março, né, que você entrou necessariamente voltado para a mulher, mas com uma carga de anos aí, conhecedora, eu fico assim, como que numa audiência importante para a gente, o Estado e o município mandou pessoas competentes, mas pessoas que reconheceram aqui que o município e o Estado não têm a menor ciência do que foi feito com a gente. Então, a gente continua assim, a gente vai ter uma resposta em algum momento, mas elas não, tipo assim, não conhecem o produto. Rosa. Foi dito que o Estado, o Estado e o município, eles não conhecem a gravidade e os sintomas. Eu não estou dizendo que elas não conhecem o corpo reprodutivo. Rosa, eu mas acho ele que não foi você me feito permite um estudo, só falar. sabe? Eu acho assim. Deixa eu te falar que, olha, na verdade, eu acho que as queixas, nossas queixas, talvez elas tenham entrado em canais que não chegaram até, sabe, as queixas se pulverizadas. A partir do momento que o município tomou conhecimento de que existiam pessoas com os mesmos sintomas, ele começou a tomar atitude. Essa demanda espontânea não é uma demanda organizada. Vocês é que conseguiram se organizar. Sim. E isso, graças a Deus, foi bom, porque a gente agora está começando a questionar aquelas que não estão se queixando. Então, não é que não conheciam as queixas, não, porque elas estavam pulverizadas na rede básica. Então, mas assim, vocês não entenderam. E agora a gente vai buscar isso. O que eu estou dizendo é que não é a responsabilidade de um polo ou outro. Eu estou dizendo que desde quando o Ministério da Saúde introduziu isso em alguns estados, teria que ter feito um estudo. Fulano, que tem menos condições de pesquisar, não saber, tudo bem. Mas o que eu acho que teve o maior pecado aí com as vítimas foi quem importou não ter estudado, porque o documentário da Netflix, ele é de 2012. Ele foi introduzido na rede social, nas redes municipais e estaduais em vários estados em 2014. Então, quem comprou e comercializou teria, sim, que ter feito um estudo. Eu não tenho esse conhecimento, mas Isso quem foi comprou, feito, sim. Rosa. Sabe por que não foi feito? Porque quando a gente conversou com a Simone, eu estou desde o começo. Eu conversei com a Simone no Pan de Bangu, éramos 6 ou 7 meninas. Ela falou pra gente. A prefeitura não sabia. Eu só não fiz porque eu tinha um mioma e não pude fazer. Ela falou, ela era coordenadora 5.2. Preenchemos um formulário que disse que seria entregue para a Bayer, não obtivemos resposta. Ela foi destituída do cargo, a gente não sabe por quê. O que aconteceu, não temos resposta, e ela assumiu isso para a gente. Eu tenho 51 minutos gravados de uma conversa informal, e ela falou, a prefeitura não fez nenhum tipo de estudo. Falei, mas aí nunca é tarde. Sabe por que nunca é tarde? Porque se de 200 pessoas, 50, 60 apresentaram, já se tem uma base para fazer um estudo. Então, ali já era para ter assinado um alerta. Nós conversamos sobre o doutor Bruno, nós pedimos um mutirão, tudo isso. Só que o contato que a gente tinha, a ponte entre a secretaria e as vítimas e o hospital, a gente não tem mais. Eu não estou dizendo que elas não têm conhecimento técnico, eu estou dizendo que é um assunto complexo, sim. Eu passo 4 anos, eu tinha que explicar o que era o ESURI, que era uma linha assim, assim. Eu passei por isso e todo mundo aqui diversas vezes. A rede básica, que você disse que é onde a gente tem que ir para chegar no Marisca, não conhece o ESURI. Como um médico ginecologista não conhece, é o que eu estou te dizendo. Não é um médico dermatologista, não é um otorrino, é um médico ginecologista. Tudo que é novidade que me interessa de um assunto, eu busco procurar. Essa fragilidade que você está mostrando para a gente, ela com certeza vai ter que ser corrigida. Sim, com certeza. Agora, Rosa, a gente hoje não vai discutir nada técnico aqui. Sim, eu entendi. A gente vai dizer que nós sabemos desse problema, tomamos conhecimento da magnitude, estão se comprometendo aqui o Estado e o município, e a Defensoria Pública com certeza vai cobrar isso do Ministério, e vamos tentar resolver da melhor maneira possível todas essas demandas, porque é necessário. Porque tudo isso que aconteceu, dessa fragilidade da vida de vocês, ela toca a gente. Sabe? Isso aí não tenha dúvida, e nós precisamos resolver isso.
Tá? Então, a parte técnica de tudo isso, a gente não veio aqui para discutir e tenho certeza que a doutora Carla vai tentar ver por que essas informações da rede básica foram dessa maneira para vocês, que está errado. Agora, a gente aqui tomamos conhecimento e vamos traçar um projeto para poder, de fato, resolver os problemas. Tá Não, ok, então, Rosa? agradeço Essa é a necessidade todo no mundo, momento. agradeço. Doutora Sandra, Rosa, só um instantinho. Eu acho que, assim, tem 2 elementos que a gente precisa traçar aqui. Uma coisa é a Anvisa, a Bayer. Isso é essa é uma questão. Outra coisa são quais os procedimentos que a gente precisa tomar para ontem, né? E aí, diante da urgência, da emergência que essas mulheres têm. E, por óbvio, né, eu acho que quando a senhora, doutora Sandra, traz a questão dos médicos, né, e por óbvio, quando as meninas alertam a senhora que não é bem assim, não é o acolhimento que ela esperava ter desses determinados médicos, é até importante, porque eu vou contar uma coisa pessoal. E eu cheguei a comentar isso com as meninas. Eu coloquei o DIU e eu passei muito mal. Foi, assim, péssimo. E eu estava falando com as minhas amigas que tinham colocado o DIU, como elas tinham se sentido. E era basicamente isso. Algumas tinham ficado otimamente bem, e outras não, que tiraram na primeira semana, tiraram na segunda. Enfim, cada corpo é um corpo. Cada corpo tem uma necessidade diferente. E me parece que, ainda que a gente possa contar com homens que possam ter uma sensibilidade que deveria ter, porque, afinal de contas, dor é dor, né? A gente não pode desconfiar que a pessoa esteja mentindo sobre a dor que ela está sentindo. Mas, de qualquer forma, eu tenho certeza que bateu diferente em mim, quando elas vieram falar, do que bateria num homem que estivesse nesse lugar. Tenho certeza. Porque, quando eu chego a comentar com os meus colegas homens deputados dessa situação, a gente tem uma audiência pública aqui da Comissão de Direitos Humanos. Quantas pessoas foram tocadas, deputados, para estarem aqui? Então, eu acho que bate diferente, sim. Bate diferente quando nós, mulheres, temos uma sensibilidade aflorada, e aí eu estou contando a minha experiência com o DIU, que foi péssima, mas, ao mesmo tempo, compreendendo que, quando elas estão aqui trazendo essas necessidades e fazendo a senhora ver e ouvir talvez algo que a senhora não estivesse acessando, eu acho que é fundamental para o nosso entendimento para novos procedimentos. Inclusive, me parece que era importante a senhora apresentar aqui esse plano estratégico, né, só para que a gente possa sanar essa dor o mais rápido possível, entendeu? Então, com a disposição, e daqui a pouco a Leila quer mais um minutinho da palavra, com a disposição da Secretaria de Estado de Saúde e também a disposição que a Secretaria Municipal tem apresentado, que a gente possa fazer uma ação de contingência mais ordenada, no mais rápido possível, para que essas mulheres possam ser atendidas. Então, eu gostaria de ouvi-la nesse sentido, para a senhora concluir a sua fala, por favor. Deputada Renata, enquanto a saúde estiver nessa situação, e o Marisca está literalmente numa situação crítica, toda e qualquer coisa que eu fale para a senhora é só uma suposição e um sonho. Entendeu? Porque, enquanto não tiver o recurso para pagar todas as coisas que são necessárias para poder dar atendimento às meninas, eu não tenho como fazer ultrassom, eu não tenho como fazer o raio-x, eu não tenho como fazer um monte de coisa. Agora, atendimento, que é o atendimento que a gente vai fazer, a gente vai programar e vamos fazer isso de tal maneira que isso vai resolver. A Secretaria vai conseguir resolver tudo isso. E a gente, então, vai programar para poder atender vocês todos. Aí eu posso trazer para a senhora o planejamento estratégico de como é que a gente vai resolver isso. Tá certo. Passa para a doutora Carla, então, por favor. Só para fazer uma complementação, a Secretaria tem que assumir. Tá? Não importa se vai ser no Marisca, o Marisca faz a avaliação clínica, porque tem a responsabilidade de quem
fez o procedimento, tem profissionais para fazer o procedimento, mas nós vamos fazer o ultrassom, o raio-x, as demandas que vierem dali, a secretaria vai ter que responder, eu assumo que vai responder. Nós vamos tratar disso da melhor forma possível, tá? Para que mais rapidamente, eu acho que esse plano de contingência tem que ser mais ágil, né? Para que a gente tenha mais rapidamente as demandas levantadas e outras ações possam, a partir daí, serem instadas. Porque sem esta parte inicial, com bairro ou sem bairro, isso não rola para frente, gente. Eu estou sendo muito franca. Né? Então, este primeiro passo tem que ser dado por todos nós juntos. Tá? Obrigada, doutora Carla. Doutora Leila Décio, por favor. Eu queria fazer uma sugestão, no sentido de operacionar esse plano, né? Eu acho que está todo mundo na mesma visão de que a gente precisa ter um plano. A doutora Carla colocou que assim que foi acionada, fez um plano, foi à unidade, buscou resolver, e a gente está vendo que precisa ser mais intenso. Eu queria sugerir que a gente se concentrasse, nesse primeiro momento, nas 100 mulheres que já têm os sintomas claramente definidos, que já estão num conjunto. Para quê? Não vamos esquecer as outras, nós vamos fazer o chamamento, mas eu acho que a gente precisa entrar mais fundo neste atendimento. E, frente a essa crise que a saúde da Secretaria Municipal está vivendo, a gente precisa ter certeza, agora, mais do que nunca, que essas 100 mulheres serão atendidas, e isso inclui procedimentos, né, que de jeito nenhum se resolveria na atenção primária de saúde, né, que a gente chama de atenção básica. Não é apenas uma consulta, não é apenas um acolhimento. A gente precisa ir além, a gente precisa fazer os exames, a gente precisa abrir as portas, se necessário for, do centro cirúrgico. Então, a gente precisa equacionar aonde. Elas vão precisar definir se será só no Marisca, será em outra unidade municipal. A gente aqui já está conversando de conversar com a Secretaria Estadual de uma maneira mais oficial, não só das nossas intenções aqui, né? E isso vai dar para vocês e para a gente, corpo técnico, uma segurança de que a gente está no processo de resolver as questões. Isso não invalida de fazer esse chamamento, mas até para que essas pessoas que vão ser chamadas tenham uma noção, né, mais concreta, né, do que vai acontecer, essas 100 primeiras vão servir de um exemplo concreto de como é que a gente está agindo. Porque meu receio é fazer esse chamamento de 3.000 sem ter uma ação concreta em ação, né, pode criar, né, uma dor maior, uma dúvida maior, num momento delicado de final de ano, né? De repente, elas não estão nem com esse grau que vocês já estão. Até né? porque aqui a maioria já está encaminhada com exames marcados, com, assim... Vocês estão no caminho já, vocês já estão. Nós temos que seguir essa trajetória iniciada por vocês, com vocês. A ideia é estarmos juntas e vocês já, por meios próprios, já se lançaram. Nós, mulheres, somos assim. Não vai por meio, nós vamos por onde a gente consegue. Né? Então, e a gente procurar, né, se comprometer a fazer um modelo de ação conjunta. Né? E aí, quando a gente fizer esse chamamento, a gente já tem, olha, inclusive as mulheres que já estão com sintomas assim, 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 estão sendo atendidas aqui, aqui, aqui e acolá.
Então, eu acho que fica uma coisa mais certa e diminui as dúvidas, as angústias, os anseios que a gente vai destampar com uma situação dessa. Tá? Então, eu acho que é só uma coisa de como é que a gente organiza a nossa casa, né? E como é que a gente vai chamar essas outras que não estão tão próximas desses sinais e sintomas que vocês estão levantando, né? Então, aí a gente já levanta esse chamamento com uma organização da rede dentro desse esquema emergencial, tá? Então, é isso. Nós não vamos... Não é uma escala, não é primeiro isso, depois aquilo, mas é fazer uma coisa mais organizada, tá bom? Obrigada, Leila. Doutora Alessandra, gostaria de dar uma palavrinha rápida, porque a gente já está caminhando para os nossos encaminhamentos finais, tá certo? É só para deixar a Defensoria à disposição das secretarias, porque a gente gostaria de participar, até porque a gente quer o lado do usuário, então a gente quer ouvi-las, mas também entender o que vocês estão propondo. Então, a gente quer participar dessa construção desse plano, mas podemos marcar na semana que vem, já deixar uma data, tudo encaminhado, para que elas também tenham uma resposta, porque a gente fica na fala, vamos fazer um plano. Quando esse plano, a gente sabe que assim, no final do ano, com essa questão do município, a gente não consegue efetivar isso até o final do ano, mas a gente, pelo menos, consegue desenhar, né, e ter uma representante depois que vocês possam falar, olha, ela gostaria, porque aí a Defensoria, se ela não puder vir no dia, mas aí eu posso entrar em contato e falar, olha, ficou determinado isso, dessa forma, pelo menos a gente conseguiu construir até esse caminho, tá? E outra coisa que eu acho que é muito urgente, mesmo que a gente não faça o chamamento dessas mulheres, mas que esses profissionais, de alguma forma, sejam alertados o quanto antes, porque podem ter mulheres que estão na mesma situação, com o exame marcado, mas que estão aí sem saber para onde ir. Então, acho que os profissionais precisam ser orientados de alguma forma, porque essa rotatividade que o município tem, em razão da contratação, né, temporária, isso impede esse procedimento de informação. Então, a gente pensar num canal de que essa informação continue por um tempo circulando, por conta dessa rotatividade que é os médicos do município, que a gente sabe, né? Muito obrigada. Muito obrigada, doutora Alessandra. Caminhando aqui para o final, eu acho que é isso, né, doutora Sandra? A gente não pode passar de suposições e nem de sonhos. A gente quer realidade. E é por isso que a gente está fazendo essa audiência pública hoje. E agradeço a doutora Carla de reconhecer que a Secretaria Municipal de Saúde tem que assumir. É isso. Essa audiência pública é uma corresponsabilização e assumir a sua responsabilidade no processo, porque quando a gente diz que não houve acolhimento, faltou acolhimento. Assumir isso não é demérito, pelo contrário, assumir isso é entender que precisa melhorar e que a gente pode fazer isso junto. E que bom, estamos realizando essa audiência pública, ainda que seja no final do ano, ainda que semana que vem, que possa organizar essa reunião, porque um dos encaminhamentos, e eu agradeço a doutora Alessandra por isso, era exatamente fazer um encontro para que possa experimentar o que é uma ação mais urgente. Uma ação mais urgente, porque, como a gente já disse aqui, né, é dor, né? Está sentindo dor. Está sentindo dor, a gente tem que sanar a dor. Então, vou apresentar para vocês alguns encaminhamentos aqui que a gente conseguiu anotar, para que a gente possa ir afunilar. Além desse encontro na semana que vem, que eu acho que é importante a gente já pensar numa data. Inclusive, me parece interessante que a tutela coletiva de saúde do Ministério Público também possa participar, e elas se colocaram à disposição, inclusive, já falando, porque realmente hoje elas não conseguiram estar conosco. Então, um dos encaminhamentos, né, a SES, através da Coordenação de Saúde da Mulher, oficiar a Bayer para ter mais informações sobre o Exure. A Comissão de Direitos Humanos também vai oficiar. Na verdade, quando a gente faz o convite, a gente já manda um ofício, tanto para a Secretaria Municipal de Saúde, quanto para a Secretaria Estadual, para ver no âmbito federal como é que a gente consegue organizar. Chamar, eu acho que a sugestão da doutora Leila é fundamental, chamar essas 100 mulheres primeiro, já que
é nisso, quando a gente fala que nós compreendemos a situação crítica que a saúde está, compreendemos, entendemos, que ali tem questões relacionadas à gestão, isso também não é dúvida para ninguém, mas que quando as pessoas estão sentindo dor, eu vou repetir isso o tempo inteiro, gente, porque eu sou defensora dos direitos humanos, dor para mim é algo inadiável, né? Se a pessoa está sentindo dor, ela está sentindo dor. E a gente espera que o sistema de saúde atenda, acolha quem está sentindo dor, para que a gente não possa deixar protelar essa situação de coisas, né? Eu queria só corrigir, comentar assim. Eu acho que cabe à Secretaria Municipal oficiar a baia. Sim. Eu acho que, não sei, você falou que a gente Secretaria botou de Estadual. Municipal. Nós estamos juntas, mas eu as acho duas que secretarias, eu acho é diferente. É diferente. É diferente porque quem estava administrando era a Secretaria Municipal de Saúde. Eu acho que, nesse momento, o esforço coletivo é fundamental. Então, doutora Carla, seria muito importante que fizessem esse ofício à Bayer, enfim. Pensar nesse plano estratégico, né, para a retirada desses implantes, pelo menos dessas 100 mulheres que já se organizaram, que estão aí procurando terem seus direitos atendidos. Elaborar um documento em parceria entre a Secretaria Municipal, Secretaria Estadual, para esses exames de imagem. Então, me parece que pode ser uma dos encaminhamentos do encontro que faremos na semana que vem. Com certeza vai ter alguém da Comissão de Direitos Humanos também acompanhando esse encontro. A Secretaria Municipal de Saúde fazer essa tentativa, após essas 100 primeiras mulheres, essas outras 3.157 mulheres, para dar informações, né? Que eu acho que se outras estão super bem, não estão sentindo nada, é uma questão, ótimo. Mas se alguma se sentir ali em algum momento prejudicada pelo dispositivo, é importante que ela saiba a quem recorrer e não fique perdida ali na atenção básica, como a própria Leila trouxe para a gente. Posso fazer um pequeno comentário? Claro. Desculpa. Eu não sei se necessariamente nessas 100 primeiras a gente tem que apontar que vai ter cirurgia. Eu não sei. É avaliação, então, né? Só para corrigir aí, não, que perfeito. Foi apontado aí que faria a cirurgia. Nós não sabemos. Não. Né? A gente precisa exatamente ter mais informação clínica, clínico-ginecológica. O que está acontecendo? Tá? Perfeito. Porque senão cria uma coisa assim de que necessariamente vamos tirar de todo mundo. Não sei, Rosa, qual é a... Hein? Então. Mas eu acho que aí esse é um outro... Então, eu acho que essa é uma situação em que nessas 100 pessoas garante que possa ser feito o diagnóstico e aí respeitar também a vontade dessas mulheres, porque se elas chegam com vontade de retirar, aí tem que ser atendido. Então, eu acho que é esse diagnóstico para apontar... Exatamente. Perfeito. Então, a Secretaria Municipal e Estadual se comprometem a elaborar esse plano estratégico para atender todas as mulheres com implante do Essure. E eu deixei de anotar alguma coisa, me parece que vocês já pensaram numa data? Conseguiram organizar uma data? Tá, nós estamos todas em contato, e aqui está a Renata Lira, a Isabel, que também estão fazendo esse contato diretamente com vocês. A gente fecha essa data para a semana que vem, para definir esse plano estratégico, em princípio, quinta-feira, às 3h, às 15 horas. Pode ser onde? Na Secretaria Municipal.
Pode ser na municipal. Perfeito. Então, quinta-feira, às 15 horas, na Secretaria Municipal de Saúde, da comissão, claro. A Rosa também como representante. Não sei se na quinta-feira assim, você pode. eu posso até ver alguém que possa ir. Hoje eu me ausentei de uma atividade que eu estou fazendo, um extra, mas eu só queria que ficasse registrado que, mesmo que não fosse nenhuma das meninas conseguisse, por causa da proximidade das festas de final de ano, quando que a gente teria esse contato, esse retorno? A reunião seria na quinta, às 3. Logo depois já se comemora a gente vai entrar em contato com vocês na própria quinta-feira, tá? Isso. Senão, no dia 20 de manhã. O que eu iria fazer, eu já tenho seu contato. Eu ia ligar, vocês iam falar com ela, com a Rosa, e aí a gente liga. Se não for eu, vai ser alguém da minha posso equipe até que vai falar, entrar em mas, contato, tipo assim, que às vezes vai alguém vir comigo. fisicamente na próxima reunião. Sim. Eu acho que isso minimiza conflitos. Desculpe. Eu acho que nós podemos apresentar um plano. Eu acho que isso minimiza conflitos. A gente só liga para dizer, que tal data tal? O mais rápido possível. Perfeito. Perfeito, Carla, porque é isso também, a gente sabe. Oi? Uma agenda comum, mesmo porque é difícil. Posso fazer só uma observação? Claro. Assim, eu só gostaria de fazer uma observação. Assim, primeiro, a gente precisa de mais de um representante. Então, a Rosa é uma representante, mas às vezes a gente pode ter dificuldade de falar contigo. Então, pelo menos mais 2 ou 3 pessoas, né? Que vocês tirem quem são os representantes dessa listagem. E a outra coisa que a gente, Defensoria Pública, a gente gostaria de colocar é que a gente acha importante, de alguma forma, né, a participação dessas pessoas, dessas mulheres, para, enfim, avalizarem esse plano. Por isso temos que preparar e apresentar. Né? Pode. Se a Rosa não puder, outra pessoa pode ir A gente se representando. organiza, porque às vezes tem meninas que tem uma certa dificuldade, mas a gente se organiza, vai ter alguém. Quer garantir também essa voz de Microfone vocês, ali, porque Alessandra, microfone. A gente queria garantir a voz de vocês, porque assim, se a gente assume, né, assim, no sentido assim, vamos fazer reunião, fazer o cronograma e impõe mais uma vez algo para vocês. E aí, por mais que eu dê o feedback, olha, ficou determinado isso, mas se vocês tiverem alguma oposição, a gente precisa dar essa possibilidade de fala. Porque a gente quer otimizar o procedimento para que vocês se realizem o quanto antes, mas de nenhuma forma que seja positivo. Então, por isso a gente quer deixar esse canal com quem possa, né? Mas que não atrapalhe também, porque a gente sabe que vocês têm essas atividades. Para vocês estarem aqui hoje, vocês tiveram que abrir mão de outras atividades e que nem sempre vão poder. Mas, de alguma forma, de ter essa troca, né? Ligar, falar, comunicar, né? E deixar essas representantes. Eu acho que o que podia ser feito, depois de estar minimamente formalizado esse plano, a gente fazer uma apresentação, e aí pode ser até dentro da Defensoria Pública, enfim, que a gente tem lá uma estrutura que a gente pode receber vocês, e aí faz uma discussão, né? Isso e vai aí ser, no faz caso, um ajuste quinta, no né? plano que vai ser elaborado. Elas vão reunir entre elas na quinta. Não, olha só, Rosa, a reunião que vai ser feita na semana que vem, quinta-feira, às 15 horas, na Secretaria Municipal de Saúde, é importante que uma de vocês estejam, 2, pelo menos, ainda que a Rosa não possa estar. Por quê? Qualquer encaminhamento, e a doutora Alessandra está colocando nesse sentido, é importante que a voz de vocês esteja ali, até mesmo para depois falar, não fomos ouvidas. Não, vocês têm que ser ouvidas em todo o processo. Então, se mais de uma pessoa puder, a Renata e a Isabel também vai entrar em contato com vocês para ajudar a viabilizar a ida de vocês. Então, vamos entrar nesse sentido para que a gente possa encaminhar aqui. Bom, me parece que a gente conseguiu um bom encaminhamento dessa audiência pública, mesmo porque, quando a gente fala de saúde da mulher e saúde reprodutiva, temos tabus, inclusive, colocados, e, longe disso, discutir os tabus colocados na sociedade, mas entendendo o nosso papel estratégico também nessa sociedade para garantir e resguardar o lugar e o desejo dessa mulher ter a sua saúde em plenitude, e o quanto que eu agradeço a presença dessas mulheres, né, da Fernanda, da Rosa, não vou lembrar o nome de todas, mas de vocês nesse processo, porque vocês acabaram
nos estimulando e demandando algo que a gente desconhecia realmente, tanto na Comissão de Direitos Humanos, quanto na própria Defensoria Pública, porque quando a gente conversava, eu encontrei a Alessandra aqui numa outra audiência na semana passada, eu já falei para ela, já fui falando com cada uma, e todo mundo assustado, porque como isso não apareceu antes, assim, para todas nós, e ainda mais nós, mulheres, que acompanhamos aí os debates com relação à saúde da mulher, em especial a saúde reprodutiva, né? Eu tenho especial atenção, doutora Leila fez parte, doutora Alessandra também pôde acompanhar. Fizemos uma CPI aqui do Hospital da Mulher de Cabo Frio, onde a gente teve ali um número elevado de óbitos de recém-nascidos e nascituros, e que a gente fez um debate muito eficiente, que a gente conseguiu ali também levar a soluções, porque mais do que apontar o dedo, e eu dizia isso sempre, né, Leila, mais do que apontar o dedo, a gente tem que apontar soluções. Soluções concretas para resguardar e estabelecer o acolhimento dessas mulheres que precisam ser atendidas. Então, eu agradeço muito a presença de vocês, agradeço essa possibilidade de ação conjunta entre a Secretaria Municipal de Saúde e a Secretaria Estadual de Saúde, mais aí a ajuda e contribuição da Defensoria Pública, e, por óbvio, vamos contar com a ajuda do Ministério Público, que já disse, que eu já conversei pessoalmente, da disposição, e a disposição também da Comissão de Defesa dos Direitos Humanos aqui da Alerj, com essa pauta e com essa responsabilidade de trazer ao entendimento, né? Ao entendimento em momentos aí de crises na saúde, em momentos de muita também negligência de diferentes órgãos públicos, porque a gente está falando da Anvisa, né? Teve negligência concreta nesse processo. Então, a gente precisa unir esforços para fazer com que essas demandas e essas dores sejam sanadas o mais rápido possível. Então, agradeço a presença de todos e de todas. Uma boa tarde para vocês e eu encerro a presente sessão. Muito obrigada. Muito obrigado.